Pois é, pessoal. Hoje a gente vai conversar sobre IRB. Acabou de sair o balanço do seu quarto trimestre em relação ao ano de 2022. Muita coisa acontecendo, alguns números bons, outros nem tanto, mas a empresa está se mexendo. Isso aí é inegável. O grande ponto hoje que vai caber aqui nessa discussão é: existe uma luz no final do túnel. Isso a gente está percebendo. Agora, se é efetivamente o céu aberto que está se abrindo, ou se é um trem na nossa direção, bom, eu vou deixar para vocês responderem isso no final do vídeo. Me acompanha que muita informação vai ser boa para você que já investe ou você que coloca essa empresa no seu radar. Vamos lá então? Eu vou reforçar novamente essa informação porque toda vez que você for avaliar o quarto trimestre de qualquer empresa, geralmente eles acabam te dando um consolidado do ano. E isso é muito bom, tá? Então vamos discutir principalmente em relação ao movimento como um todo do ano passado, mas com uma pequena ênfase no finalzinho do ano passado e também uma perspectiva para esse ano de 2023. Muita coisa tem acontecido, né? Desde aquela fraude que foi anunciada pela Esquadra. Então vamos só repassar aqui alguns eventos mais recentes. Tivemos ali alguns resultados muito fortes em relação ao Covid, e não que seja algo positivo, né? Foi um resultado forte negativamente falando. E também alguns eventos climáticos aí que marcaram o resultado de IRB. Ela acabou desenquadrando dos seus índices regulatórios e, por conta disso, acabou chamando uma subscrição no ano passado, no total aí de 1,2 bilhão de reais, voltando então para os seus níveis minimamente aceitáveis. A gente também teve aí alguns movimentos internos ali na empresa, algumas pessoas acabaram sendo substituídas e, inclusive, eu diria até que, como eu tenho acompanhado alguns trimestres do balanço dessa empresa, a gente percebe que até a energia na forma de falar os resultados mudou. Tá? Quem não teve a oportunidade de assistir, talvez seja interessante. Mas agora a meta deles é realmente agir com excelência e sem que se exponha a riscos desnecessários. Como destaque, eles gostam de colocar aqui o break-even, que de uma maneira bem simples é: o dinheiro que entrou vai pagar todo o dinheiro que tem que sair? A receita total vai ser suficiente para pagar todos os custos? De maneira geral, é isso. A gente percebe que no segundo TRI nós tivemos um resultado bem negativo, no terceiro TRI também, e no quarto TRI quase que eles conseguiram fechar no 0 a 0. Eu sei que é ruim a gente falar nessa temática, né, nesse tom do tipo, pô, estava muito negativo, agora está menos negativo. Isso tem que ser enxergado como um bom sinal, porque essa empresa passou por um impacto de governança muito forte. Então, se você for olhar para outras empresas já redondas, a gente sempre quer ver lucros crescentes e constantes. Aqui a gente não quer que ela afunde mais, no curto prazo pelo menos, e quer que se recupere no médio e longo prazo. Então, a gente vai tentar sempre trazer essa perspectiva, tá? Em relação à geração de caixa operacional, isso também é muito bom, porque desde o quarto trimestre de 2021, ou seja, já fazia um tempinho já, a empresa sempre estava com resultado negativo. E finalmente, no quarto trimestre de 2022, eles tiveram uma geração positiva. Maravilha. Qual que é o meu medo, a minha preocupação? Eu não imagino que seja o momento, tá? Mas lembrem-se, 2020 começou um movimento de recuperação, de repente veio um tombo muito forte, né? Não esperamos que isso aqui seja sucedido por um outro tombo. Queremos agora algo paulatino, lentamente, cadenciado e crescente. Uma estratégia que eles estão mudando, e isso foi falado várias vezes na teleconferência, é a questão da concentração dos seus negócios. Lembrem-se, lá em 2020, no finalzinho do ano, eles estavam com 49% de exposição a negócios no Brasil e 51% no exterior. E de lá para cá eles estão mudando bastante. Chegaram a falar em 70-30, que era uma proporção interessante já, pensando que 70% seria no Brasil. Só que hoje foi reforçada a ideia de colocar como 80% no Brasil, 15% na América Latina e 5% no restante do mundo. Então, é um 80-20, colocando sempre o core, a experiência que eles têm aqui no nosso país. E eu acho que isso está certíssimo. A gente pode até ver pelos números que serão apresentados. O índice combinado aqui, para quem gosta de seguros ou resseguros e já acompanha o nosso canal aqui, se você ainda não é inscrito, só clicar aqui no botãozinho. Entendo que seria uma forma de a gente avaliar a eficiência da empresa.
Quanto mais próximo de 100% esse índice combinado, pior é para a empresa. Se tiver acima, é catastrófico, tem alguma coisa muito errada acontecendo. E quanto menor, quanto mais baixo, né, de 100%, melhor. Mas é importante também aqui falar sobre o índice combinado ampliado, que envolve as suas operações financeiras, falaremos mais para frente. Agora, de todo modo, eles saíram do final de 2021 de 174% de índice combinado, o que é horroroso, para não falar outra palavra, e agora eles estão em 118%. Ainda é péssimo, mas é menos pior, tá? Vamos esperar que isso continue cada vez menor. Como a gente tinha falado, o foco agora é ficar no Brasil e na América Latina. Por favor, tá? Se você tiver qualquer tipo de dúvida, não tenha vergonha em perguntar. Um colega veio me chamar no privado, lá no WhatsApp, e ele não estava entendendo sobre esse tal de Latam. Latam é América Latina, tá? Latin America. Então, não se preocupem. Se você tiver qualquer dúvida, pode falar. Os prêmios emitidos por região, se você for olhar o consolidado, eles diminuíram. E aí a gente fala assim, poxa, o prêmio não está muito relacionado com a receita, né, com o dinheiro que entra na empresa. Está caindo? Como assim isso é bom? A gente tem que olhar com detalhes. Olha só. Os prêmios emitidos no Brasil ficaram praticamente em linha, não teve nenhum aumento, nenhuma queda acentuada, e os negócios emitidos lá fora tiveram sim uma movimentação de diminuição, o que é o objetivo da empresa agora. Então, tudo bem. Gostaríamos de ver prêmios emitidos no Brasil crescentes? Sim, mas isso aí é com o tempo, sem pressa, né? Sempre com calma e elegância as coisas vão dar certo. Em relação aos prêmios emitidos no exterior, a gente consegue ter aqui uma visão de porcentagem. Nos 12 meses acumulados de 2021, nós tínhamos 39% lá fora e agora nós temos apenas 32%. A ideia é cair isso aí para níveis de 20%. Outra forma de você enxergar a relação da exposição da empresa é olhar quais são os segmentos que ela está atuando. O rural, vida, patrimonial, riscos especiais e outros, que tem aí a sua subdivisão. O que eu enxergo disso aqui? Está bem diversificado. Patrimonial corresponde ali um pouquinho mais de 1/3, sim, mas todos os outros estão bem equilibrados. Isso traz para a gente um pouquinho mais de perenidade do negócio. Se acontecer alguma tragédia no setor rural ou no setor de vida especificamente, vai ter um impacto na empresa, mas como não é a única fonte, né, não é o único mercado que eles estão atuando, a gente consegue ter uma certa resiliência ante essas oscilações que vão acontecer eventualmente. Em relação à sinistralidade, eles colocam mais uma vez sobre alguns eventos atípicos impactando o resultado. Para ser muito franco, tá? Enquanto acionista, e vocês sabem, para quem acompanha aqui o canal, eu tenho hoje 100 ações de IRB, eu tinha 3.000, né? Mas nós tivemos aquele grupamento de 30/1, então hoje eu tenho um lote padrão apenas. Não devo aumentar minha exposição por N fatores, mas o fato é que eles sempre falam de algum evento atípico. Seja Covid, seja uma seca em tal região, seja uma tempestade em outra, enfim, sempre tem algum argumento. Isso me incomoda, mas eu entendo que eles estão num momento frágil, sem dúvida nenhuma, e eles estão agindo com mais responsabilidade nos seus contratos mais recentes, fazendo com que eles fiquem expostos a esses eventos atípicos de uma maneira menor, diminuída. Então, de novo, né, a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência. Olhando aqui o índice de sinistralidade, eles fecharam o quarto trimestre de 2021 na casa de 123. E lembrando, sinistralidade acima de 100% também não é nada bom. Isso aqui é péssimo, tá? Mas, olhando aqui, pensando no quarto trimestre de 22, já está abaixo de 100, longe do ideal, né? A gente consegue enxergar em algumas seguradoras, dependendo daquilo que você vai olhar em termos de cliente. Por exemplo, ali o imobiliário, ele pode estar relacionado a 30%, 40% às vezes. O de automóvel, 80%, 90%. Mas, de uma maneira global, nós gostamos de olhar ali alguns valores na casa de 70%, 80%. Vai depender do país, vai depender do tipo de negócio. No caso aqui, nós estamos falando de uma resseguradora, então não temos tantos pares para comparar aqui no nosso país. Mas, de uma maneira global, entendam que a sinistralidade tem que cair um pouquinho mais. Porque senão o espaço aqui para ter lucro ele é muito pequeno. E talvez aqui você comece a ter um pouquinho mais de esperança em relação aos melhores resultados. Quando a gente olha aqui a sinistralidade dos 12 meses acumulados, aqui eu estou falando do quarto trimestre apenas, e aqui eu estou falando dos 12 acumulados. Nós tivemos ali algo em torno de 2021, perto de 100%, 101%, ou seja,
a empresa, teoricamente, ela teria ficado no 0 a 0. Ok, nós queremos valores cada vez menores. E esse ano, dependendo da ótica que você faz, eles conseguiram fechar ali em 104, 103. Eita, isso não é muito bom, né? Porque ficou praticamente estável e acima de 100%. Mas se nós tirarmos ali alguns efeitos causados pelos eventos atípicos do clima e do Covid, que ainda nós temos ainda uma pequena rebarba, um efeito residual, mas ainda presente, hoje a sinistralidade estaria na casa dos seus 80%. Já começou a ficar bem melhor a conversa. O que a gente quer, de verdade, enquanto acionista? Vários e vários períodos sem nenhum evento atípico, para que a gente veja esse valor sendo refletido na última linha, que é o lucro líquido. Esse slide ele é um pouquinho mais técnico, eu não vou entrar em tantos detalhes assim, mas entendam sobre aquele efeito cauda. Vamos lá. Por volta de 2020, 2019, 2020, 2021, eles ficaram expostos a uma situação fraudulenta em que muitos negócios eram fechados por conta de alguns interesses pessoais, particulares, comprometendo toda a estrutura do IRB. Ok. Só que no momento em que foi começada aquela reestruturação, vários desses contratos não tinham como ser simplesmente cancelados. Mesmo que você tenha trocado toda a gestão e por aí vai, aquilo deveria ser honrado, até porque a gente está falando do nome da empresa. Então, você tinha uma grande bomba para ficar carregando. Quando a gente olha em relação a 2021, o peso desses negócios extremamente nocivos para a empresa correspondia ali algo em torno a 75% do resultado. É mais ou menos isso que o slide quer trazer para vocês. Hoje, 2022, pensando aí no finalzinho já do ano passado, esses mesmos contratos, eles estão com um peso menor, girando em torno de 17%. Ou seja, aquilo que estava sendo muito contaminado em 2021, hoje é contaminado sim, porém bem menos. E por que isso? Porque nós temos cada vez mais a presença de outros contratos já muito mais saudáveis e muito mais rentáveis para a empresa, fazendo com que esse efeito negativo ele tenha uma prevalência cada vez menor. O que a gente mais quer mesmo é que isso seja completamente expurgado dos resultados. Mas, infelizmente, de novo, isso é só com o tempo. Outro ponto aqui que é crucial é a gente entender um pouquinho sobre essas provisões em relação ao prêmio-ganho. Essa linha aqui, que eu acabei colocando 2 pontos importantes, é para vocês entenderem de maneira bem simples também. Eles estavam fazendo novos e novos contratos sem ter uma provisão em caixa. Então, fechando várias parcerias, vários contratos, várias prestações de serviço, sem que eles tivessem necessariamente o montante necessário para atender o cliente caso desse algum grande problema. Pensa só, isso é de uma grande responsabilidade, Pensando ali em 2016, que eles tinham 90% do que precisavam, a gente chama isso de uma provisão em relação ao prêmio-ganho. Em 2019, que foi o auge dessa catástrofe, eles tinham apenas 60%, ou 0,6%. De lá para cá, como a gente tem conversado, o processo está mudando muito na empresa e hoje eles dobraram esse comportamento. Aquela métrica horrorosa, hoje eles conseguem ter provisões 20% acima daquilo que eles precisavam, mostrando muita responsabilidade com o que eles pensam do presente e do futuro. E é isso que a gente quer daqui para frente. Vamos falar aqui rapidamente sobre o índice de comissionamento. Pensem da seguinte forma. Imagina que você tem um custo de aquisição, para você conseguir fazer aquele contrato, aquele negócio, enfim, atender os seus clientes. E aí, através desse índice de comissionamento, a gente consegue ter uma percepção do quanto que a gente vai ter ali em relação ao custo e o quanto que a gente vai ter a relação com o prêmio ganho. Tá? Então, queremos aí uma relação saudável, menor, pequena, porque dessa forma a gente vai conseguir ali ter bons negócios. Seria uma outra forma de enxergar o negócio de resseguros e também de seguros. Percebam aqui no quarto trimestre de 2021, estava ali mais ou menos na casa dos seus 36% e hoje já está na casa dos seus 18%. Então, deu uma melhorada interessante. E no acumulado também, embora tenha ficado aqui um pouco mais estável, dos 12 meses de 21 para 22, ali em torno de 20% a 22%. Tudo bem, vida que segue, é isso aí. E aqui a questão de despesa administrativa, a gente quer ver sempre uma despesa administrativa que, se ela tiver que crescer, que ela cresça menos do que a inflação. E nos 12 meses de 2022, nós tivemos um crescimento girando em torno ali de 6,5% aproximadamente,
muito em linha com a inflação. Então, tá ótimo. E se você for olhar até numa questão mais nominal, nós tivemos uma redução de 387 milhões para 330 milhões. Então, estão enxugando a máquina sem perder a sua qualidade. Ou melhor dizendo, recuperando a sua qualidade. Agora a gente vai entrar aqui naquele índice combinado e ampliado, como eu tinha conversado com vocês. Percebam que em praticamente todas as linhas, em questão de despesas, de comissionamento, de sinistralidade, na verdade de todas as variáveis, melhor dizendo, aqui do índice combinado, nós tivemos uma melhoria. Alguns mais, outros menos. Maravilha. Dando um total de uma queda de 56 pontos percentuais. Quando a gente olha o quarto TRI de 21 e o quarto TRI de 22. No consolidado dos meses acumulados, eu concordo que eles ficaram em linha. Na verdade, teve até um pequeno aumento de 3 pontos percentuais. Vamos ficar de olho, porque o grande ponto aqui não é olhar apenas a fotografia, e sim cada vez mais esse pequeno filme que está passando. Algumas questões anteriores são cada vez mais deixadas de lado, estão sendo expurgadas, e outras atitudes, outros frutos que estão sendo colhidos, eles tendem a melhorar. Mas nada vai em linha reta. Quando você coloca aqui o índice combinado ampliado, e agora a gente está colocando o resultado financeiro, percebam que teve uma redução de 43 pontos, olhando os quartos TRI de 21 e de 22, e em relação ao acumulado, ano a ano, eles ficaram praticamente em linha, na casa dos seus 120%. De novo, isso não é muito bom, porque a empresa precisa ter um índice combinado abaixo de 100, porém, do que já estava acontecendo no passado, calma. Vai dar tudo certo, a gente espera pelo menos. Aqui, rapidamente falando sobre os ativos financeiros, né? A questão do portfólio deles, eles têm uma exposição boa em relação ao dólar, ao pós-fixado, pouquinho ali em renda variável, em crédito privado e pré-fixado. Não mudou muito em relação à sua composição de 21 para 22, e o montante total também é na casa dos seus 9 bilhões de reais. Tudo bem, né? Nós tivemos ali alguns eventos pontuais, como por exemplo, a venda da sede deles no Rio de Janeiro por 29 milhões. Eles também venderam ali 20% da participação no Casa Shopping, que também teve uma boa participação para recuperar aquele índice regulatório que eles estavam desenquadrados. Então, assim, essa questão dos ativos financeiros, como não mudou praticamente nada do portfólio, isso aí provavelmente vai apresentar um resultado mais expressivo quando a casa estiver em ordem. Mas, sem dúvida nenhuma, entender o que está acontecendo aqui é bom para a gente, porque contexto nacional de alta de juros favorece as empresas do setor de seguros e de resseguros. E eles têm 9 bilhões de ativos financeiros prontos para continuarem gerando aí uma certa renda por eles estarem investidos, pensando ali até no pós-fixado, né, 38%, 37%. Então, temos aí alguns bons resultados protegidos. Em relação ao resultado financeiro, você percebe que oscila bastante, né? 100 milhões, 89, 250, 160, 260, 104, 170 e 150. Então, assim, é o que eu tinha falado anteriormente, isso aqui está praticamente em linha, considerando que a linha escura é só o recorrente. É aquilo que a gente espera que a empresa continue fazendo o tempo todo. E os não recorrentes são os claros. Então, se você tirar essa parte de não recorrente, ele está bem estável mesmo. Aqui a questão regulatória, geralmente a SUSEP, né, ela observa 2 pontos fundamentais dessas empresas, a suficiência de patrimônio líquido ajustado e a cobertura de provisões técnicas. Bom, toda vez que essa linha escura ela passa, inferiormente falando, de 100%, nós temos ali uma situação bem delicada. Ela vai entrar num período de teste, de avaliação, em que ela precisa, de qualquer maneira, recuperar esse valor mínimo aqui de patrimônio líquido ajustado. Foi feita a subscrição, foram feitas algumas vendas também de alguns ativos, como a gente acabou de falar. Eles subiram para 109 e agora eles estão no 101. Eu fico um pouco assim receoso porque está bem na tampa. A gente precisa ficar de olho nisso aqui. Não queremos que continue caindo porque a gente não quer mais nenhuma chamada de subscrição. Não há por que a gente ficar injetando dinheiro numa empresa que continua sempre saindo dos seus mínimos regulatórios ou que não apresenta lucro. Eu imagino que o cenário tenda a ser positivo, mas isso é só uma especulação. Tá? Provavelmente isso aqui vai ficar em linha ou vai subir só um pouco. Não queremos que caia. Agora, falando da cobertura de provisões técnicas, né, é mais ou menos equivalente um gráfico do outro, não necessariamente em linha reta, mas
Junho de 2022, eles estavam ali com um déficit de 730 milhões. Em setembro e em dezembro, eles já apresentaram uma recuperação dessa quantidade, desse valor necessário em milhões. Então, queremos que isso continue ou até que isso suba, sem dúvida nenhuma. Então, para fechar, eu gostei bastante aqui da apresentação deles. Eu realmente enxergo que no final do túnel existe ali o céu aberto. Não imagino que venha nenhum evento catastrófico ali que derrube novamente a empresa, mas é aquele momento de recuperação, com muita calma, muita coisa acontecendo, muita gente sendo trocada de cargo. Agora, o Willie Jordan, se eu não me engano, ele era um dos diretores, ele foi afastado por uma questão de saúde, não foi dito o motivo, mas agora nós temos alguns acúmulos de funções, provavelmente algo pontual, mas de qualquer maneira a gente tem que ficar atento. Eles falaram muito em disciplina financeira, a gente tem observado isso, querem aproveitar o evento de subscrição e utilizar isso da melhor maneira possível, ou seja, com excelência. A equipe deles está com uma meta clara, é voltar a trazer a rentabilidade que a empresa um dia teve, não aquela rentabilidade fantasiosa, tá? Mas uma rentabilidade digna de um IRB da vida. E as perspectivas, um pouquinho do que eles estão trazendo, eles acreditam que esse mercado mais complicado, ele vai se manter, sem dúvida nenhuma, o mundo inteiro está sofrendo, mas eu vejo que do ponto de vista de resultado financeiro, talvez a gente tenha alguma surpresa positiva. E eles fizeram questão de deixar isso claro, né? A taxa de juros elevada faz com que o resultado financeiro seja positivo, a inflação vai forçar cada vez mais essas empresas a terem um controle mais ainda cuidadoso com o dinheiro, já que é necessária uma cobertura superior, maior, crescente em relação à cobertura ali dos seus sinistros. E eles esperam sim que ocorra uma diminuição desses eventos, desses tropeços que estão sendo noticiados todo trimestre. Enfim, querem também manter a manutenção ali dos seus índices regulatórios, eu também espero isso. Tá? Não pretendo colocar mais nenhum centavo nessa empresa até que ela comece a apresentar resultados realmente lucrativos. Não temos perspectivas de uma distribuição de dividendos ainda, infelizmente. Então, por conta disso, essa empresa ela é 100% oportunidade. Se você está gostando desse tipo de vídeo, eu preciso que você converse com a gente. Deixa aqui no comentário, compartilhe com seus amigos, conversa lá com a gente no grupo do WhatsApp, que eu vou deixar aqui também para vocês, caso tenham interesse em participar. E é muito importante, sem dúvida nenhuma, que vocês falem assim, pô, Bruno, eu gostei dessa empresa, você pode puxar tal empresa também? Você pode falar de CSN Mineração, que é a Semin 3, ou você pode falar de uma Irani da vida, como eu acabei de falar essa semana mesmo, inclusive vou deixar o card aqui para vocês poderem assistir. Enfim, esses conteúdos eles são fundamentais para que a gente consiga ter uma linha aqui de empresas, pelo menos para serem abordadas. Sempre que vocês tiverem alguma demanda, pode mandar aqui que eu respondo praticamente todos os comentários. Tá bom? Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem o final de semana. Até mais!